O filme O Rei da Netflix é uma das grandes apostas para essa plataforma conseguir ganhar um Oscar, tanto que antes de estrear no streaming dentro da Netflix, passou-se nos cinemas para conseguir entrar naqueles critérios para concorrer lá em Hollywood, tal, aquela estatueta de ouro e tudo mais. Será que esse filme conseguirá ganhar o Oscar? Pois bem, isso não importa para o vídeo de hoje. Eu quero aqui trazer 5 referências históricas para nós entendermos um pouco melhor essa obra, que para mim é um filme sensacional, um filme genial. Eu adorei muito a proposta dele. Bom, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E inclusive eu tenho uma proposta a fazer a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar que é pertinente ao seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O filme O Rei, da Netflix, estreado agora em 2019, é uma excelente obra para quem gosta de tramas envolvendo assuntos históricos, guerras, tramas e tudo mais. Super indico caso você não assistiu. E esse vídeo de hoje aqui eu trarei possivelmente alguns spoilers. Porém, essas informações que eu trarei aqui ajudarão a entender um pouco melhor o contexto da obra. Eu focarei aqui na questão histórica, da adaptação e tudo mais. Tanto que eu separei 5 referências históricas que lhe ajudarão a compreender melhor o filme O Rei. E a primeira que eu trouxe aqui é que esse filme é uma adaptação da obra de Shakespeare, Henrique IV, parte 1, parte 2 e Henrique V. Tanto que a história vai girar em torno desses dois reis. No início, o pai Henrique IV, fazendo algumas atitudes lá que o filho desaprova, tanto que ele se nega a subir o trono e tudo mais. E depois, quando Henrique V é coroado, ele se vê obrigado. Shakespeare, ele viveu ali entre os séculos XVI e XVII. E ele falava muito dos séculos XIV, XV e XVI. No entanto, a visão que ele tinha de história totalmente diferente que a historiografia tem de hoje. E o diretor, ele meio que ficou no meio termo. Ele tentou preservar alguns aspectos da obra original e foi trazendo atualizações historiográficas. Meio que fica no meio termo, tentando agradar os dois. Aí fica a crítica. Uns gostaram. Pô, eu mesmo gostei. Porque Shakespeare ele tem uma visão muito distorcida da história. Principalmente porque Shakespeare ele escrevia muito para agradar o rei. Em quesito ali, ele era um escritor bem político e bem sagaz. Até porque um filme, ele não tem a pretensão de ser 100% fiel à história ou a Shakespeare. Cabe à visão do diretor. É uma liberdade poética. Enfim. Mas enfim, você, o que acha disso que ele deveria ter agradado? Os shakespearianos, os historiadores ou a forma como ele fez ficou bacana? Eu gostei particularmente. Deixa sua opinião aí nos comentários. A segunda referência que eu quero trazer é os hábitos de higiene e beleza que as pessoas tinham nos séculos XIV, XV e XVI, que são totalmente diferentes de nós. Nesse período, as pessoas não tinham uma preocupação tão forte assim com a higiene. Tanto que tem uma princesa, ela se gabava de ter tomado apenas 2 banhos na vida dela. Um quando ela nasceu e outra quando ela casou. Então uma pessoa dessa podia ser limpa? Você não tomou banho hoje. Entendeu? É complicado, eles não eram bem assíduos assíduos não, eles não eram bem limpos, asseados nesse sentido, com a limpeza. Sempre que você vê nos filmes, todo mundo bonitinho, limpinho e tudo mais. Isso quer dizer que eles não se limpavam? Não, eles limpavam com pano, limpeza seca, com pano úmido e tudo mais. Mas banho mesmo? Não, era sempre aquele aspecto meio sujo. Tanto que alguns povos, alguns lugares acreditavam que o Cascão, sabe? Não é aquele personagem da Mônica, não. Eles me proibiram de ver TV até eu decidir tomar banho. O cascão assim na pele era um sinônimo de anticorpo, era uma defesa que o corpo tinha para as doenças. Pois hoje a gente sabe que é totalmente o contrário, ele contém bactérias, enfim, doenças da pele. Então se você tirasse o cascão, aquela proteção, você ficava vulnerável à doença. Daí, dessas noções aqui, não pode se esperar que as pessoas eram limpinhas naquele período, né? Concorda comigo? E aqui uma coisa que me chamou bastante atenção no filme é que logo uma das primeiras cenas, quando aparece Henrique V, ele está deitado na cama, mostra o pé dele. E o pé dele é extremamente sujo. Isso eu achei, pô, que legal. Por que os filmes tiram isso? Porque não é Hollywood gosta de pôr a coisa bonitinha, tudo lá, cenografia bonitinha, tal. E um pé sujo estraga a cena, o cara deixou sujo. Uma outra coisa que você pode reparar, que os cabelos do Henrique V no início é todo
torto, não é um cabelo retinho, é ceboso. O pai dele tá doente lá, tossindo, tudo. Ele não vai ficar andando lá no pano bonitinho, arrumadinho. Ele aparece lá todo cacareco, todo sujo também, o cabelo dele voltado para frente. Então isso é bem realista. Ou mesmo lá no momento de guerra, que parece eles, o príncipe francês e o Henrique V conversando, o príncipe lá, ele também tá com o cabelo todo bagunçado. Porque o cara tá em guerra, ele vai ficar se preocupando em arrumar o cabelo bonitinho. Não, o cara quer saber de acabar com o inimigo e pronto, acabou. Uma outra característica, principalmente da Inglaterra, é que é uma região que chove muito, o ano inteiro. E aqui nós estamos falando do século XIV, século XV. Isso daí gera muito chuva e as ruas eram a maioria de terra, quer dizer, terra e água gera lama. Então isso daí também era muito sujo os lugares. Tanto que mostra isso perfeitamente também. Todo momento assim as ruas não eram limpas e tal. Esse ponto eu achei brilhante a cena do enquadramento. Então, o hábito de higiene nessa época não era perfeito. E se você vê nesse filme, não acha estranho não, o pé do cara sujo, o cabelo mal arrumado, isso daí pra mim foi uma coisa, uma sacada genial, porque era o que condiz com hábitos de higiene da época. E aqui, só para terminar esse tópico, uma outra coisa que eu achei legal foi na questão das batalhas, que quando a gente vê filmes de guerra também nesse período, é tudo lá orquestrado, bonitinho, lá meio que ensaiado, uma coreografia. Aí não, as batalhas, se você parar para analisar, elas não são bonitinhas, quadradas e tal. É uma loucura. Pessoa deslizando na lama, pessoa sendo sufocada, cavalaria vindo de todo jeito. E também eu me senti muito mais numa batalha medieval do que nos outros filmes. Não é aquela coisa bonitinha. Tanto que você fala assim, pega os príncipes, os heróis, os protagonistas de outros filmes. Vai, Cruzadas, Robin Hood. Tá aqui, ó, vamos lá, Cruzadas. Primeiro, pim. Agora, Robin Hood, pum. Você pode ver as pessoas tudo fortes, bonitinhas, cabelos arrumados. Agora, olha aqui o Henrique V. Pá, um cara magérrimo, super magro. Ele não tem esse padrão de beleza atual. E é o que condizia. Mas, porém, quando ele coloca a armadura dele, ele fica um cara majestoso. Mas sem a armadura, ele é um cara simples como qualquer outro. Ou mesmo o braço direito lá, o conselheiro de Henrique V, ele não é magro, mas ele é extremamente gordo. Olha ele aqui, ó. Pum. Agora, vamos para a terceira referência que eu quero trazer. Que o contexto histórico desse filme é presente na Guerra dos 100 Anos. Ele está ali no meio para o fim da Guerra dos 100 Anos. Eu vi alguns canais falando aí que a Guerra dos 100 Anos durou 100 anos. Primeiro cuidado que você tem que tomar. A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. A Guerra dos 100 Anos não foi contínua, assim, 116 anos de batalha. Eles tiveram pausas, tiveram intervalos nesse meio termo. E é um desses intervalos que começa a trama, no qual o Henrique IV, o pai do nosso protagonista lá do filme, o Henrique V, ele está sofrendo ali na Inglaterra. Porque nessas pausas, a Guerra dos 100 Anos cansou muito os nobres. Meio que eles não queriam mais participar da guerra. E eles começam a relutar contra o rei e tendo várias guerras civis. E o rei, o início do filme é o rei tentando reorganizar e reagrupar os seus nobres para voltar à guerra. Porém, aqui eu quero dar só algumas explicações básicas por que ocorreu a Guerra dos 100 Anos. Foi uma disputa entre França e Inglaterra, principalmente disputando poderes políticos, a sucessão da França, né? Também porque ali tinha regiões comerciais que interessavam tanto a Inglaterra ou a França, que é a região do Flandres ali, de Champagne, e também territoriais, que os nobres eles queriam expandir seus territórios. Então os ingleses se acharam no direito de herdar a coroa francesa. Então eles atravessam o Canal da Mancha e tentam assumir o controle da França. Logicamente, os franceses não aceitam isso e começam a guerra. E foram 116 anos de conflitos. Porém, mesmo ao término da Guerra dos 100 Anos, que podemos dizer que a vitória foram dos franceses, porque os ingleses invadem e tentam dominar. E os franceses, pum, expulsam os ingleses, eles ficam lá depois na Ilha da Bretanha. Os ingleses se achavam no direito do trono francês até meados de 1800, lá até o Congresso de Viena, mais ou menos. Só para você ter uma ideia que isso daí se estendeu. E tanto que é um dos motivos que explica a rivalidade entre ingleses e franceses. Por que os ingleses se dizem herdeiros no trono? Tudo começou pela duquesa de Aquitânia, que ela era casada com o rei francês, só que ela meteu alguns chifres nele, ela traiu com o rei inglês. O rei francês descobre isso e meio que eles terminam. E com quem que essa duquesa de Aquitânia vai casar? Com o rei inglês.
se você for um pouquinho maldoso aqui, uma fofoca histórica, nós podemos dizer que um dos motivos que iniciou a Guerra dos 100 Anos foi um grande chifre histórico, concorda? Mas enfim, a grande questão é que essa duquesa se casou com um rei inglês. Tanto que isso parece numa referência do filme. Assim que o Henrique V se torna rei, uma das primeiras cenas dele, que ele vai estar lá com os nobres, tipo numa conferência ali do que o rei vai ter que fazer e tudo mais, tá um bispo falando de uma mulher que, segundo a lei tal, que não sei o que, legitimamos que o trono não é da França, e sim da Inglaterra e tudo mais, segundo a lei Wessler. E a quarta referência que eu quero trazer aqui, inspirado nessa fala do bispo, é o poder que o clero tinha nessa sociedade feudal. Grande influência da igreja, do clero, no meio político. Como eu disse, esse bispo, ele super está influenciando a guerra, que ele fala, não, o senhor tem o direito de reivindicar e tudo mais. Aí você vai falar, ué, a função da igreja não era rezar? Pois bem, uma delas. Porém, o clero nesse período aqui medieval, ele tinha um grande poder político também. Eles tinham interesses em terras, em economia e tudo mais. Tanto que vai ter uma cena, isso daí, essa primeira cena do bispo mostrando é uma, e vai ter uma cena depois na guerra que o bispo vai estar incentivando e pilhando para dominar logo a região. Aí ele fala, mas por que você está tão preocupado? Aí ele fala, porque eu financiei essa empreitada e eu tenho interesses nessa terra. Então vejam, o clero, ele não se limita ao poder religioso, ele também tem uma grande influência política. Tanto que se você pegar a pirâmide social desse período feudal, desse período medieval, você pode perceber quem está no topo, o clero. Por quê? Além de ele ter o poder religioso, ele influenciava politicamente. Era a igreja praticamente que mandava e desmandava nesse período. Quem dizia o que era certo ou errado. E você ir contra a igreja nesse período não era um negócio muito legal. Então você tinha que concordar com a igreja, senão você teria um grande inimigo. E agora, para encerrar, nós vamos para a quinta referência para entendermos um pouquinho melhor esse filme, O Rei, que é a questão da politicagem, dos sussurros, dos murmurros, da influência indireta que as pessoas tinham sobre o rei. Você pode perceber que a todo momento, tanto com Henrique IV, que é o pai do protagonista, como com Henrique V, todo momento tem pessoas lá falando no ouvido deles. Todo momento estão incentivando o Henrique V a tomar atitudes que ele não deseja, mas isso de forma bem indireta, bem sutil, meio que arquitetando, fazendo fofocas, espalhando mentiras e entre outras coisas para que o rei Henrique V se convença que a atitude que eles querem tomar seja mais desejada. No final, Henrique V mata uma pessoa. Por quê? Ele descobre que o tempo inteiro ele estava sendo influenciado de forma negativa por essa pessoa, ele se sentiu enganado. Ele matou um grande amigo seu, que é o primo dele, que era lá de infância e tudo mais. O amigo dele, o conselheiro dele, morre na batalha e tudo mais. E assim vai. E todo momento tem essa questão da politicagem, que é os nobres tentando influenciar. Quem é a autoridade maior ali? O rei. E aqui eu termino esse vídeo com duas reflexões. A primeira, se você assistiu o filme, será que Henrique V ele criticava o pai dele por tomar atitudes toscas, de guerra e tudo mais? Ele fez diferente como rei? Será que isso aconteceu? Ou ele tomou atitudes tal como seu pai, que ele negava tanto? Será que o peso do cargo ali de rei, ou um peso de importância influencia? E a segunda reflexão que eu quero trazer é, fora do filme, para o nosso cotidiano. Será que é só nesse tempo medieval de reis e nobres que tem essa influência política? As pessoas criam murmurros, fofocas para convencer as outras? No seu cotidiano, você já viu alguém criando histórias assim fantásticas, distorcendo um ponto aqui e outro acolá para te motivar ou motivar os outros a tomar tal atitude que não era desejada por esses? Se sim, também deixe aqui nos comentários. Então fica assim, se você gostou dessa forma como articulei esse conteúdo, deixe aquele joinha maroto que é muito importante aqui para nós, para o crescimento do canal. E se você conhece alguém que assistiu o Rei e não entendeu algumas coisas, se você achar que esse vídeo pode contribuir para a compreensão dessa pessoa, compartilhe com ele também. E para encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a quem? A Lili em primeiro lugar, pela toda a força que ela dá pro canal, na estrutura, na organização da câmera e tudo mais. Sem ela esse canal não seria nada. Muito obrigado, amor. Aquele beijão.
Também queria deixar um agradecimento especial à Júlia, que ela está me ajudando aqui nas questões das redes sociais, de como divulgar. Inclusive, o canal tá com o Instagram e o Facebook, lá estou postando várias coisas, flashcards e tudo mais. Se inscreva lá, é só colocar Entreter e Conhecer, lá nós temos sempre novidades. E, inclusive, muitas pessoas perguntam se esses livros aqui é tudo livro mesmo, seu escritório? É sim. E lá no Instagram eu vou colocar alguns stories mostrando o cenário como um todo. Se você tem curiosidade de ver como é o todo do cenário, por detrás aqui da filmagem, entra lá que eu vou compartilhar algumas coisas também. Um outro agradecimento muito especial vai ao Vinícius, que ele está me ajudando a editar esses vídeos aqui de história que eu estou postando na sexta-feira. Valeu, Vinícius, muito boa a sua força. E lógico, não poderia de deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Aí, ó. Aí, ela foi mordendo. Oi. Tchau, bom beijo. Beijo. Tchau. Oi, Mimi. Lívia, que coisa linda. Oi, Mimi. Ai, ai, ó. Você foi embora, ela foi também.